Sejam todas e todes muito bem-vindos ao Luzes que Dançam, um podcast que chega iluminando reflexões e diálogos sobre mulheres na área técnica. Aqui desvendaremos histórias, desafios e conquistas do protagonismo feminino nos bastidores e além. Eu sou Thelma Gualberto, iluminadora e pesquisadora. Convido você a embarcar nessa jornada de inspirações e aprendizado. Vamos acender as luzes e fazer a dança das ideias começar. E para hoje eu tenho uma convidada super especial, Fernanda Paquelê, minha primeira professora que me deu régua e compasso para eu me tornar aqui essa profissional que eu sou hoje, tá bom? Fernanda, bem-vinda. Muito obrigada, Thelma. Fala um pouco sobre você, uma profissional multiuso, né, polivalente. Eu poderia dizer assim que Fernanda é produtora, é pesquisadora, é atriz, mas ela é muito mais do que tudo isso, né? Então, vamos lá, Fernanda. Então, eu comecei a minha vivência com teatro muito cedo, muito jovem, né? Então, comecei com 11 para 12 anos de idade. De forma que, com 15, eu estava experimentando um teatro profissional. Assim, eu tive que tirar o DRT com 15 anos, porque ia fazer uma turnê por teatros do Nordeste. Então, essa é a minha vivência de adolescência, né? E quando eu entrei na faculdade, né, na escola de teatro, 17 para 18, a técnica me chamou muita atenção, né? Esses aspectos assim da visualidade, porque dentro do grupo de teatro que eu fazia parte, a gente, enfim, né, só cuidava mesmo de atuar, né? Então a gente ia lá fazer a peça. A gente não vivenciava muito esses bastidores, as montagens, né, a cenografia, a iluminação. E quando eu entrei na faculdade, também teve duas coincidências muito felizes. Eu sou uma pessoa muito privilegiada, né? Então, nessas duas coincidências, olha só, 94 foi o ano que eu entrei na faculdade, foi o ano que Eduardo Tudela estava voltando do mestrado dele de iluminação. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Então, a minha turma foi a primeira turma que ele deu aula nessa chegada, né? Então, eu peguei ele, assim, muito apaixonado. E um grupo do qual eu fazia parte, que era o Via Magia, começou a produzir um festival, que era o Via Bahia Festival. E eu comecei a trabalhar com a equipe de produção técnica deste festival. Então, eu tive esses dois momentos assim que me levaram muito para a iluminação, né? Dentro desse festival, quem trabalhava era a Irma. Irma Vidal trabalhava nesse festival e fazia as iluminações das peças do Via Magia. Então, eu tive assim, Eduardo Tudela e Irma Vidal juntos na minha cabeça. Sim, que com legal. 18 anos de idade, né? Assim, começando esse... E coincidentemente, Irma é a grande estrela aqui desse podcast, né? Todas as pessoas que passaram por aqui, coincidentemente, tiveram a oportunidade de trabalhar com ela. Irma, eu costumo dizer que ela é a nossa referência de mulher na área técnica, assim, por ser praticamente a primeira mulher a trabalhar com iluminação na área. Que acho que ela é pioneira, né? Mesmo, sem dúvida. E passou pela vida de todas nós, assim, e assim, temos essa gratidão por ela, né? Eu trabalhei muito tempo com ela, né? Fui assistente dela, montava as luzes que ela desenhava, gravava mesmo, operava a luz, criava os roteiros, passava a luz para alguém, né, que ia operar. Então eu tive muitas experiências com iluminação com ela. E com Tudela, mesma coisa, porque ele estava na faculdade e a gente tinha o Teatro Santo Antônio, que hoje é o Martins Gonçalves. Antes era um teatro bem menor, né, muito mais experimental, então a gente tinha muita vivência também dentro do teatro. Então acho que foi isso, meu início foi esse, foi bem... Certo, mas aí você fez interpretação, né?
e passou por toda essa trajetória assim, bem explicada, né? Essa sua vivência toda com a iluminação cênica. Mas vamos falar um pouco também sobre oficinas que você ministrou. Como foi, assim, a primeira oficina que você ministrou, essa experiência, né? Bom, acho que foi... não me lembro agora exatamente, 2007, 2008... Eu vinha trabalhando já com iluminação há muito tempo, aí, bom, enfim, na escola de teatro eram poucas as pessoas que se interessavam por esse mundo, né? E aí eu acabei virando uma referência rapidamente, então eu fazia a iluminação das mostras, fazia iluminação de espetáculos de colegas, e aí isso foi crescendo bastante. E esse trabalho com a iluminação, esse trabalho de bastidor também ajudou muito a minha formação como atriz e como diretora, porque a iluminação, ela é que vai dizer para onde é que o público vai olhar, né? Então foi um trabalho assim muito integrado na minha cabeça, acho que me ajudou a me formar como um todo, né? Dentro do trabalho cênico. E sempre tinha um pé aqui e outro lá, né? Assim, sempre fazia iluminação, mas também fazia outras coisas, não tinha assim uma... E aí, conversando com o Fábio Espírito Santo, que também é um iluminador, que eu também já trabalhei muito, e também diretor, né, e também dramaturgo, uma pessoa multi também dentro do teatro, ele fez: Fernanda, a gente precisa fazer alguma coisa de formação, a gente precisa trazer mais pessoas para esse universo da iluminação, e acho que você é uma pessoa que podia fazer isso, sério. Levo tudo a sério, né? Ele estava fazendo a direção do Vila Velha na época e a gente fez junto, formatou isso, e eu fiz um curso lá de 3 meses, que eu acho que todas as pessoas que fizeram trabalham com iluminação. Inclusive eu. Hoje em dia. Inclusive você. Saí desse curso. Exatamente. É muito grande o número de pessoas que aproveitou. E foi um curso muito intenso, realmente, né? A gente teve 1 mês, digamos assim, de teoria e 2 meses de muita prática em 3 teatros diferentes, então acho que era um curso muito bom, né, de ser replicado, né, aquele formato. E eu digo assim que esse curso foi um curso assim que a gente teve teoria, prática e estágio. Porque a gente teve essa experiência, umas experiências assim investigativas. Assistir o espetáculo olhando para a luz. Qual é o ângulo, qual é a posição, qual é o direcionamento, qual é a cor, o que é que aquilo quer dizer para você. E depois desse processo investigativo, Fernanda ainda arranjou assim, vários teatros para a gente fazer, estagiar, assim, fazendo luz. E a minha primeira luz, por exemplo, veio desse processo. Eu fiz a luz para um show musical de Emerson Cabral, que é o marido de Evelyn Bilcher, né? E eu lembro assim que tinha uma música que ele falou assim: olha, no final eu faço uma música para minha filha. Ela tem um bonequinho assim verde, tipo um sapinho, e aí eu quero uma luz verde. Aí o pano tinha mais refletor, botei gelatina na luz de plateia. E quando acendeu o Espírito Santo, disse assim: é interessante, ninguém sabia do que se tratava, só mesmo na hora da cena foi que a coisa deu certo. Aí, ó. E é importante, eu de fato, né, todas as vezes que eu dou aula, todas as vezes que eu programo um curso, e é sempre na área de artes, eu faço muita questão realmente dessa parte do estágio, né, porque isso é um debate até epistemológico, né? É uma metodologia de Fernanda Paquelê. Não, na verdade é uma metodologia das artes, entende? Quando você está trabalhando com arte, tem que ser desse jeito. Sim. Porque as outras áreas do conhecimento, por exemplo, a área de exatas, né, a área de saúde, você precisa de muita teoria para você ir para uma prática. Então você não vai construir um prédio sem você saber exatamente calcular as dimensões daquele prédio, né? Você não pode dar uma injeção em alguém sem você ter treinado muito para você dar essa injeção em alguém. Mas na arte não funciona assim. Se nós formos estudar a teoria da arte até a gente se envolver com uma prática, a gente não faz mais nada na vida, né? Uhum. Porque a teoria artística é milenar, é muita referência. Então a arte precisa ter um contato com a prática desde o início. E a partir das necessidades dessa prática,
você vai buscando as teorias, entendeu? Que sustentam aquela sua necessidade. É inverso, né? O processo então, inverso. É um outro tipo de episteme, sabe? É um outro caminho. Só que a nossa educação, ela não vai por aí. Ela não entende este caminho como um caminho possível. E aí vai lá na episteme artística, como se fosse um supermercado, e pega dali só o que lhe agrada, né? Então a gente vive uma episteme científica que é sempre baseada no passado e no futuro. Então você aprende alguma coisa que alguém fez, que alguém estudou, para você usar, sabe-se lá quando, mas você já sabe, né? Então toda a nossa educação é baseada nessa episteme. E quando a gente entra com a arte, é que isso começa a fazer sentido, né? Enquanto as ciências estão buscando respostas, as artes levantam as perguntas. Então, enquanto a ciência está na objetividade, a arte leva para a subjetividade. Porque isso junto é que você consegue realmente uma integração do conhecimento, né? Então, tudo que a gente fizer com arte sempre tem que estar baseado na prática, porque é ela que vai direcionar quais são os aportes teóricos que a gente precisa. Se começar invertido, não dá, não vai, entendeu? Dá confusão, vai cada um para um lado. Fica chato. E vai cada um para um lado, sim, sabe? Porque debater teoria está dentro do viés de cada um, dentro da capacidade de cada um de entender aquele contexto, dentro de... Então, enfim, se perde. Então, e já que a gente partiu para essa área da educação, né? Aí hoje você... atua, continua fazendo tudo, mas também é professora universitária. Exatamente. Né? E como é que está essa vida hoje, dentro desse parâmetro? Essas metodologias? Então, dentro do ensino universitário, eu cheguei a dar uma vez na escola de teatro, iluminação, como professora substituta. E depois, até ali um processo antes da pandemia, depois eu acabei me afastando um pouco da iluminação em si e entrei mais na coordenação técnica, né? Então existia uma lacuna muito grande, existe ainda, dessa pessoa que faz uma mediação entre o espaço físico onde vai ser apresentado o teatro e aquele grupo que está chegando, aquele espetáculo que está chegando. Então desde nomenclaturas muito diferentes de um lugar para outro, isso às vezes causa alguns entraves, quanto uma falta de noção mesmo, técnica, né, de como utilizar um teatro. Então eu acabei entrando bem nessa seara assim, de coordenação técnica, me especializei nisso, também dei oficina disso, trabalhei muito em festival, fui bem por essa área, me distanciei da iluminação. Depois da pandemia, Leno Sacramento, com a companhia, com as Encruzilhadas, veio me trazendo de volta assim, para esse mundo da iluminação, porque ele queria testar algumas coisas, e aí ele foi me usando para isso, assim, né? E aí a gente ia conversando e testando, espaço alternativo e tal. A iluminação foi voltando e foi muito interessante, porque funcionou mesmo como um aquecimento, porque... eu fui entrando de novo nesse movimento, surgiu esse concurso da UFRB para iluminação. Sempre a iluminação. E aí eu estava bem aquecida, assim, aí fiz o curso, passei, o concurso, passei e estou agora lecionando lá como substituta a iluminação e indo no mesmo caminho. Tive um primeiro momento de integrar todo mundo em 4 aspectos fundamentais, que é a fonte, o ângulo, a cor e a intensidade. Expliquei o que era isso em 3, 4 aulas e agora estamos já na prática. Que ótimo. E todo mundo feliz lá metendo a mão na massa. O mesmo processo. Então, Fernanda, e aí você nessa relação toda da iluminação, que é uma área predominantemente masculina, e a gente sabe assim, mulheres nesse meio tem muito machismo, muito preconceito. Eu queria ouvir um pouco de você sobre Fernanda, que perpassa por todo esse caminho aí, e o machismo e o preconceito, como é essa relação com esses homens? Então, acho que o mundo é predominantemente masculino, né? Não somente a nossa mas cheio de mulheres poderosas. Exatamente. E aí nós, mulheres, quando a gente vai entrar no mercado profissional, seja qualquer que seja ele, é uma coisa da qual a gente tem que estar realmente pensando sempre.
porque é o machismo estrutural. Então ele está dentro de comportamentos que a pessoa que está tendo nem reconhece como um comportamento machista, né? O que me salva muito nesse lugar aí, Thelma, é a minha educação doméstica, sabe? Porque sou extremamente privilegiada nesse âmbito, então fui criada por um pai e uma mãe juntos e de uma forma muito amorosa, né? Então, de forma que de cara eu já não reconheço o tratar mal como uma coisa normal, né? Então, isso me salva muito. Eu não consigo deixar de uma forma tranquila uma sensação de mal-estar. Eu não está em mim. Então, a minha resposta ela é sempre muito imediata. E isso assusta os machistas. Eles não estão esperando respostas, né? Eles não estão esperando uma volta. E essa volta eu também trago ela com muita tranquilidade, né? Assim, eu não envolvo uma agressividade nela, o que também causa muita estranheza. Então eu já vivi situações ridículas, né? Que ficaram mais ridículas ainda pela minha reação. Posso contar um aqui muito interessante, que foi na Caixa Cultural da Carlos Gomes, há muito tempo atrás. Não tinha ainda, inclusive, todas as estruturas que tem lá dentro, não tinha Q30, não tinha refletor, não tinha, era um salão somente, e a gente tinha que montar tudo, a gente tinha que levar tudo. E aí eu ia montar a iluminação do espetáculo de Ricardo Fagundes, chamado Grande Passeio, era um monólogo dele, ele ia apresentar lá, e lá fui eu procurar o eletricista, né? Era a primeira pessoa da qual eu tinha que... Foi uma sala, não foi preparada para isso, não é? É um espaço alternativo, vamos lá falar com o eletricista. Estive lá, por favor, eu queria falar com o eletricista. Ah, pois não, me levaram no eletricista. Tudo bem, então, meu nome é Fernanda, vou fazer uma iluminação aqui na sala. E eu queria saber qual é a amperagem do disjuntor de lá, qual é a capacidade máxima de elétrica. Aí ele fez aquela pausa assim, né, aquele silêncio, e fez mas me diga, o que você quer saber exatamente? Aí eu quero saber exatamente a amperagem do disjuntor. É exatamente o que eu quero saber. Aí ele, mas quem foi que pediu para você me perguntar isso? Eu fiz eu mesma. Fui eu que quero saber, por isso que eu vim. Eu quero saber a amperagem do disjuntor, porque eu vou montar uma iluminação aqui, eu vou trazer refletor para cá. E eu quero saber qual é a amperagem para eu poder dimensionar. Aí falei tudo de novo, ele olhou para mim e fez, assim vai ficar difícil. Aí eu rapidamente pensei, certo, vamos mudar então. Vou começar de novo. Meu nome é Fernanda, aí a atriz, né? A atriz veio fortíssima. Eu falei, meu nome é Fernanda, sou iluminadora, eu vou fazer um espetáculo aqui e vou trazer 20 lâmpadas de 1000 watts cada uma para poder botar aqui. Aí ele fez, não dá não. A amperagem não suporta não, aqui a gente tem um disjuntor de 30 amperes. Eu falei, pronto, obrigada, viu? Muito obrigada, bom dia, fique bem, bom trabalho e tal, e fui embora. Então, acabo fazendo isso dessa forma, mas é bem importante dizer que é irritante, sabe? É bem importante dizer que é desagradável, é muito chato, é muito... E agora devo dizer também que é uma coisa que acontece comigo esporadicamente, sabe? Eu tenho muito mais histórias de técnicos muito legais e muito respeitadores e muito felizes, inclusive, de ter mulher dentro de uma equipe. Então, o que me faz crer que a gente está... Mas também podemos contar um pouco dessas histórias, dessas pessoas mais positivas, porque eu também sou mulher, convivo nessa área,
talvez assim, eu tenha tido também muita sorte com técnicos, com os técnicos, os homens, né, dessa área, mas também passei por muita coisa, e ainda passo, né? Por muito preconceito, porque eles não entendem. Eles não entendem, né? Eles ainda estão naquela ideia de que mulher nasceu para ficar em casa. Né? Eu acho muito legal uma coisa que veio muito com você, porque eu acho que eu acabei passando por uma espécie de anulação do feminino, né? Por trabalhar na área técnica. Isso acontece. Então, por você estar no meio de um monte de homem, você acaba se anulando um pouco a partir da sua feminilidade, de enfeites, né? De coisas assim, para você também não chamar tanta atenção, digamos assim. Isso aconteceu comigo, eu acho. E você foi uma pessoa que eu acho que quebrou um pouco isso, foi bem legal, né? Então era muito bom quando a gente via numa equipe assim, você lá com seu batom forte, entendeu? Com seu adereço de cabelo, nada pendurado por uma questão de segurança, mas uma marca ali feminina do enfeite, né? Do acessório, eu acho isso muito legal e acho importante também. Importante, né? A gente precisa ter a nossa personalidade também, né? Um pouco disso ali, porque não é o fato de eu ser feminina não quer dizer que eu não seja uma boa profissional. Pois é, exatamente. Muito pelo contrário, eu estou aqui no meu dia a dia fazendo carreira solo, inclusive, né? Lancei meu livro, estou fazendo meu mestrado e tal. Ninguém me segura, bola para frente. E trabalhando na técnica. Subindo minha escada, botando meu refletor e vamos nessa. Me dê espaço que eu subo, né? Não, e acho isso importante até para a gente despertar um pouco do feminino nesses machos, né? Também ser mais delicado. Eu me lembro muito de Eri, né? Falecido já, cenotécnico, que ele chegava às vezes no palco do teatro botando creme na mão de todos os técnicos. Bora todo mundo, hidratante, sim, tem que botar um hidratante. Super bonito isso, sabe? Assim, se o feminino é ser mais cuidadoso, é ser mais delicado, né? É ter um enfeite maior, é você expor sua identidade, sejamos todos mais femininos, né? E vivemos uma época também assim que os homens também ganharam um pouco dessa vaidade, né? Ótimo. Todo mundo malhando, se olhando no espelho, como aqui, né? Tem teatro, Marquinhos super vaidoso malhando, ó, só toda hora no espelho. Precisa voltar, viu, Marquinhos? Olha, se liga aí, viu? Mas sim, e vamos lá agora falar um pouco de Fernanda, porque ela é atriz, né? Sucesso, gente, uma grande atriz. Olha. Como é que tá? Mas eu acho que, enfim, né? Sempre tudo um pouquinho, né? Tô sempre escrevendo, tô sempre ligado à universidade também com alguma pesquisa, atuando, dirigindo. Mas eu quero saber a grande personagem assim, que você fez, assim, que a gente faz várias coisas, mas assim, apesar de você ter feito milhões de espetáculos, os meninos estavam falando sobre o espetáculo que você fez no palco, né? Você foi à Índia. Ah, Maíra. Né? Maíra, mas assim, eu sei que você trabalhou com a Companhia Baiana de Patifaria também, né? Também. Várias coisas assim que você fez. O que é que você fez assim? Foi a primeira personagem da escola de teatro, de repente? O que é assim que foi a referência? O que é que você mais gostou de fazer? Menina, o teatro é uma coisa que o conhecimento ele é acumulativo. Então, cada coisa que você faz, você aprende alguma coisa a mais, né? Você vai aprendendo. Então, acho que todos esses trabalhos, eles foram me ensinando. Eu tenho uma impressão, sabe, Thelma, que eu tenho um contato com tudo mais superficial, entendeu? Eu não aprofundo em nada, entende? Mas é uma grande atriz. Você acha? Claro que eu acho. Se puxar saquinho, eu me acho atriz, diretora, iluminadora, professora, mas não sou uma grande, nada disso, sabe? É tudo assim, meio porque você é humilde, na superfície. Faz parte da sua humildade, criatura. Quando eu vou para algum lugar assim, aí eu acho que eu sou inquieta demais, não consigo ficar em um lugar só. Mas quando acabei pegando várias funções. Mas quando você está no processo, você se entrega, assim, principalmente assim, o ser atriz, a gente sabe que a gente precisa assim, ter esse tempo para estudar o texto, para fazer bonito. E tem diretores e diretores, ainda tem isso. Se você não se entrega, o bicho pega, né? Com as direções. Eu tenho a impressão, então, que talvez por eu ter começado essa história de atuação muito jovem, muito
criança mesmo, né? Isso ficou mais tranquilo, sabe? Porque tem esse lugar da atriz é um lugar que não tem sofrimento, sabe? Oh. É muito natural, sabe? Muito naturalizado mesmo. Então, e acho que isso foi me levando para esses outros lugares também. Eu não trago essa relação de sofrimento com o ofício. Eu trago uma relação de diversão, os ambientes dos quais eu faço parte, dos quais eu coordeno, são ambientes muito leves, muito divertidos, dos quais a gente não tem problema de falar do problema, né? E tudo se resolve. Então, acho que eu trago essa leveza da criança para a forma como eu conduzo o meu trabalho, que eu acho importante. A gente aqui na nossa cultura tem uma associação com o trabalho muito a sofrimento, né? Então, tanto que talvez por isso os artistas não consigam dizer que seja um trabalho, porque as pessoas acham que a gente é tão feliz fazendo isso, que não pode ser trabalho, né? Isso aí é uma diversão, trabalho é outra coisa. Não, é muito trabalho realmente. Então, assim, chegando aqui, eu quero que você então me fale, já que você vê tudo assim com tanta leveza, eu quero que você me fale sobre os desafios, os seus maiores desafios. Eu acho que os meus maiores desafios são de todos nós enquanto classe artística, porque nós não temos o nosso ofício ainda estruturado como uma profissão dentro da nossa cidade, né? Esse é um desafio muito importante, entende? A gente não tem um estado e um município que abrace a cultura em investimento tanto quanto abrace em discurso. Porque todos os discursos nós somos 100% arte e cultura e a gente não tem 1% do investimento da União nisso, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma classe artística que não sabe o que é um maquinista, porque é uma função que não está tendo uma renovação, né? Então, assim, nos teatros hoje em dia você não tem mais maquinistas trabalhando. Os últimos sobreviventes estão no TCA. Estão no TCA, sabe? E o governo do estado não está cuidando disso. Essas pessoas daqui a pouco não estarão mais aqui, entendeu? Já são senhores, têm idade. E a profissão deixando questões de saúde. Sim. E uma profissão deixando de existir, sabe? Então eu acho que a nossa luta coletiva é no ofício. É onde a gente tem que mais se preocupar, sabe? É começar a garantir leis realmente que criem uma sobrevida da classe artística sem uma necessidade de uma gestão. Independe de gestão, tem que acontecer, né? Então uma escola pública ela vai ter orçamento independente do prefeito ou do governador que estarão, porque existe um percentual destinado para isso. A arte não tem, entende? Então a cada nova gestão é uma aventura, é o que é que vai ser agora, o que é que vai ser agora, o que é que vai ser agora. E com isso a gente vai perdendo profissionais, com isso a gente vai perdendo profissões, com isso a gente vai se perdendo do ofício. Vamos perdendo os trabalhos também. Vamos perdendo todos os trabalhos. A gente não consegue ir adiante, a gente não consegue montar um espetáculo, Exatamente. A gente não consegue publicar um livro, porque não tem edital. Aí uma pessoa fala que quer ser artista em casa, é um drama, porque aquela família não percebe a profissão artística como parte de um fundamento de cidade, né? Como parte de um fundamento de Estado. Então, essa é a grande desgraça, né? que a gente vive, né? E da qual a gente tem que lutar. Um mercado, ele se faz com distribuição de mercadoria. Não tem outro caminho. Então, nós só teremos um mercado para as artes no dia que nós tivermos os nossos espetáculos, nossos produtos distribuídos. Eles de fato acontecendo. Isso é política pública, entendeu? Isso é governo. Isso está na nossa instância cobrar por, né? Mas é isso. Sim. Acho que é isso. Mas agora, assim, você fala assim de louvável todo esse discurso, né? A gente sabe que a arte está sofrendo e você fala assim no coletivo, né? Vamos partir assim agora para você me falar sobre as suas conquistas nessa área técnica, né? Além das suas lindas filhas. Eu tenho muitas conquistas nessa área, sabe? Ver muitas pessoas que passaram, né,
por mim em aulas, em cursos e trabalhando com isso e construindo vida a partir disso é muito gratificante, muito mesmo. É preciso fortalecer a classe. Eu tenho muitas conquistas pessoais também, né? Marido, né? Filhas, as nossas conquistas, né? Eu consegui comprar um apartamento com dinheiro do trabalho das artes, né? A gente comprou um carro então são bens que você vai fazer. As minhas filhas estudam em colégios particulares e estudam financiadas por esse trabalho das artes, porque tanto eu quanto meu marido a gente trabalha com arte, né? Então a casa toda Que bom. Toda respira isso. Que bom. E você quer contar um pouco pra gente agora sobre... Tem um grupo... já ia falar sobre a formação, né? Exatamente, eu participei de muitos grupos ao longo da minha vida e no Coletivo 4 há 15 anos, que é um grupo que extrapola o sentido de grupo. Eu passei por ele também. A gente criou uma pedagogia, né? O VIGA, né? Visualidades, Interpretação e Gestão para as Artes. A gente integra todos os ofícios, a gente trabalha com a formação lá no Forte do Barbalho, um Instituto Forte das Artes, que a gente chama. Então, são muitas conquistas, né? Me sinto formiguinha muitas vezes, mas estou fazendo minha parte. Viemos na Idade Média, é o que tem para hoje, vamos nessa. Era justamente sobre isso que eu ia te perguntar, sobre esse projeto que está sendo desenvolvido no Forte. Muitas pessoas assim comentam. Eu tenho alunos lá, inclusive 2 matriculados. Ah, que legal. Tem uma menina que ela me disse que ela se matriculou em vários cursos. Eu perguntei, você vai dar conta? Dou sim, porque aqui já está acabando e eu vou fazer lá. Então, como é que está sendo esse movimento? Explica um pouquinho para a gente. Esse trabalho a gente faz lá desde 2019, né? A gente tem um convênio com o ICEA, eles têm uma carga horária de estágio que eles precisam fazer para se formar, e aí a gente fez esse convênio e eles faziam esses horários lá, e aí sempre a partir de uma atividade prática, ou atuando, ou produzindo, né? Ou fazendo parte de uma equipe técnica. E isso foi evoluindo muito, né? E aí a gente começou a trazer outras pessoas também que não eram necessariamente do ICEA, mas que queriam participar lá do nosso processo formativo. O Coletivo 4, ele é um grupo de 11 profissionais das artes cênicas, né? Teatro, dança, música, de distintas linguagens, e nós é que fazemos tudo, né? Então, de fato, quem passa lá pelo estágio passa por todas as etapas, porque a gente vai desde colocar o linóleo, a gente que bota o linóleo, fita o linóleo, até fazer a arte, Então, temos muitos colaboradores, né? As pessoas que vão se juntando no processo. A gente fez ano passado Coriolano, foi a montagem. Esse ano a gente está fazendo o Samba Dionísio. Eita, que legal. E vai ser bacana, vai ser bem legal. Que legal. E agora, Fernanda, tá chegando assim ao nosso finalzinho, eu quero ouvir assim de você essas histórias engraçadas. Meu Deus. Eu sei que tem as preocupantes da história do defunto que precisou ir embora. Acho que vale a pena você contar essa engraçada, também. Dentre gente. elas, né? Nossa, tantas coisas já aconteceram. Poxa, não sei. Pelo Vila tinha Gilmar, que fazia tanta graça com você também. Ah, nossa senhora, muito. Várias coisas. Agora não me lembro de nada de engraçado. Conte de fantasma. Nossa, de fantasma tem vários. Conte. Inclusive lá no Galpão, agora a gente tem certeza que o Wilson Mello tá morando lá, né? Porque já aconteceram várias coisas, tem assovios, tem... aqui no teatro, aqui no TCA, já aconteceram um monte de vivências também. A gente já gravou uma luz inteira e quando a gente terminou, falamos com o operador que ele podia descer e ele não descia, e aí a gente foi lá e acordou ele estava dormindo no chão. E aí a gente... falou, você terminou de gravar a luz e dormiu? Ele fez, não, eu não gravei a luz. Ele jura que nunca gravou a luz e a gente... Então, se não foi ele, foi um fantasma, porque a gente gravou a mesa toda, estava gravada, ele olhou e falou, cara, não fui eu que fiz isso aqui. Então, isso já aconteceu aqui nesse teatro. Essa é inédita. Essa Marquinho estava nesse dia, a gente estava no palco. É um menino que não está mais aqui, trabalhando.
Ai, gente, poxa. Ai, não sei. Histórias engraçadas na sala de aula, por exemplo. Para tirar você dessa... Gente. No FIAC, você tinha uma história que você... Um desafio, né? Que veio fazer o espetáculo, o cara acho que morreu, e vocês tiveram que... Não foi no FIAC, não. Foi num festival do Via Magia. Na verdade, uma pessoa que veio, ela era uma palestrante. E não que a morte seja engraçada, mas é a situação, o ter que resolver uma situação complicada. Delicado. Foi bem delicado, porque ela morreu no hotel, ela teve um infarto, né? No hotel, então toda essa parte de paramédico, é isso, né? Produção é isso, né? Cada dia você vai descobrindo uma... E aí por ela ter morrido no hotel, sem testemunhas, ela estava sozinha no quarto, essa liberação não poderia ser sem uma autópsia. Então ela teve que fazer uma autópsia no Brasil. E aí a gente teve que levar o corpo em IML, só que a família é americana, né? Então, durante todo esse processo do trabalho do festival também tinha esse processo de translado do corpo. Sei que o festival acabou e esse corpo só foi embora 3 meses depois. Caramba! A gente ainda ficou Os desafios da produção. Nesse processo desse translado desse corpo. Muito E você nessa época já era assim, ela estava assim bem madura dentro do processo de produção ou... Eu tinha 27 anos de idade. Foi um ano antes da minha filha nascer. Minha filha nasceu, eu tinha 28. Então foi com 27. Só que eu era com 27 anos uma produtora experiente porque eu comecei a fazer esse trabalho com festivais com 19. Caramba! Então a eu já fazia... situação aqui foi inovadora, né? Foi a primeira vez que eu tive um translado de corpo. Polícia Federal, enfim, né? Todos os trâmites. Tá bom, Fernanda, eu queria que você encerrasse contando assim mais alguma coisa assim pra gente, o que você quiser contar pra gente sobre você enquanto artista mesmo. Poxa, não sei, gente. Uma mensagem, né? Sempre falar de mim é mais difícil, né? Porque eu sou muito mutante, eu acho, muito inquieta. Desafio, quem sabe. Quero sempre fazer outras coisas. Eu acho que agora eu tô... tem um desafio interessante. Eu vou fazer um monólogo, vou fazer um solo. Na verdade, é Ricardo Castro. Ele vai fazer uma oficina de solos lá no Galpão, né? Lá no Galpão Wilson Mello. E eu vou fazer como aluna. Eu adoro ser aluna. E aí eu vou fazer o curso e vou desenvolver alguma coisa, né? Porque eu vou desenvolver, né? Então, olha que desafio complicado. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer um trabalho solo. Nunca tive sozinho em cena. Vai ser uma novidade. Que massa. É a primeira vez que eu tô falando isso. Tá bom, que ótimo ter você aqui. Ter você aqui no teatro nesse momento, fazendo, né, no Retorno com Maluco Beleza. E que bom ter você aqui colaborando comigo nesse momento desse podcast. Agradeço demais a sua participação. Eu que agradeço a sua presença na iluminação aqui nessa cidade, de uma forma mais sistemática, fazendo livros, né, criando referências para outras pessoas que estão vindo. Isso é super importante. Muito obrigada. Obrigada por você existir na minha vida. Vamos lá.